Olá, meus amores, esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E dessa vez nós não estamos na rodovia, nós vamos pegar a estrada da história. Nós vamos até Maringá no ano de 1967. Nós vamos contar a história do caso Clodimar Pedrosa Lô, um dos casos mais sombrios da história da cidade Canção. Por isso nós estamos aqui no cemitério municipal, aqui no túmulo do Clodimar Pedrosa Lô. E não é um spoiler, a questão não é que ele já morreu. A questão é por que ele morreu, como ele morreu e de que forma ele morreu. E nós vamos contar para vocês em detalhes essa história que faz parte da história de Maringá e, claro, da história do Paraná. Clodimar Pedrosa Lô era um menino que veio do Nordeste em busca de emprego. O seu tio sai do Nordeste antes dele, vem para Maringá, arruma um emprego aqui, se estabelece aqui, começa a trabalhar. Era comum nessa época muitos migrantes virem para cá. Maringá tinha apenas 20 anos nessa época, era uma cidade promissora, era conhecido como Eldorado, a nova Canaã. Muitas pessoas vinham para cá em oportunidades de emprego, buscando oportunidades de emprego. A família desse menino não foi diferente, veio para cá também. Esse menino, ao chegar aqui, foi morar com o tio dele arrumou um emprego para ele em um hotel, naquela época chamava-se Palace Hotel, esse hotel não existe mais. E o menino começou a trabalhar lá como uma espécie de um faz-tudo, serviços gerais, ele ajudava em várias coisas. Ele trabalhava lá, um certo dia, um trabalho normal, a vida corria normalmente, até que chega um hóspede com dinheiro. Esse hóspede diz que não sabia mais onde estava o dinheiro e o dinheiro possivelmente tinha sumido. Bem, o gerente do hotel acusa o menino, chama a polícia. O que a polícia faz? Vai investigar, vai ver o que acontece, né? Vai ver... Não. Os dois policiais levam esse menino para a delegacia, que na época ficava lá na Avenida Paraná. Ali na delegacia tinha uma sala com nome muito sugestível. O nome da sala era Sala dos Suplícios. Por esse nome, vocês já podem imaginar o que aconteceu com esse adolescente. Ele foi torturado barbaramente. Eu não vou contar aqui como ele foi torturado, porque não é o intuito desse canal ficar fazendo sensacionalismo, até por respeito às famílias, até por respeito a vocês que estão aqui nos assistindo. Ele foi colocado no pau de arara, o seu rosto ficou totalmente desfigurado, crânio perfurado, membros quebrados. Foi uma noite, uma madrugada inteira de puro sofrimento. Esse menino foi descoberto que ele era inocente, não foi ele que pegou o dinheiro. Os policiais fugiram, e aqui eu quero fazer um parênteses, não é nenhuma crítica à polícia militar, nem os policiais de um modo geral, muito pelo contrário. Uma sociedade sem polícia não tem segurança, a polícia é necessária. A crítica aqui não é à polícia, a crítica aqui são a esses dois monstros, que não são policiais, são dois monstros. Tem um depoimento de um preso que estava na cela ao lado, que dizia que o menino urrava de dor. Ele urrava e os dois policiais riam como se fossem dois demônios. Ou seja, não são policiais, são dois monstros. Muito bem, descobriu-se que o menino era inocente. O menino morreu sendo torturado de uma forma infame, bárbara e triste. No outro dia, esse menino foi velado. As pessoas descobriram a história. Essa história foi parar nas rádios. Naquela época, as rádios tinham um alcance muito grande. Nós estamos falando de uma época que não tinha internet, poucas pessoas tinham TV. E devido ao alcance das rádios, que naquela época era extremamente popular, tinha muitos ouvintes, o velório desse menino encheu de gente. Ao final do velório, para trazer aqui para o cemitério, a casa onde foi velada, que era a casa do tio dele, ficava na Zona 7. Esse caixão
Foi trazido pelos populares, uma multidão, que trouxe esse caixão, passando pela delegacia na Avenida Paraná, chegou ao cemitério e o enterro foi feito por uma multidão de pessoas. O que acontece? O pai do menino vem para Maringá, porque o pai do menino morava no Nordeste. Ele vem para Maringá e ele queria se vingar dos 2 policiais. Os policiais fugiram. Os policiais não, os monstros, covardes, que mataram o menino de uma forma extremamente covarde e fugiram. Fugiram. Estão impunes até hoje. O que acontece? Os policiais fugiram, os monstros fugiram e o gerente do hotel também fugiu. Só que o gerente do hotel voltou. Passou 3 anos, o gerente do hotel volta. O pai do menino, ele encontra o gerente do hotel na Avenida Brasil. Era de dia, à luz do dia. Ele encontra o gerente e ele descarrega o revólver no gerente. Óbvio, o gerente morre. Aqui a história não para. O pai do menino encontra uma viatura próxima aonde ele cometeu o assassinato. E ele se entrega. E veja só, ele era um réu confesso, no momento do crime, com a arma na mão. Foi preso em flagrante, obviamente. Isso causou uma comoção em Maringá naquela época. O advogado Eli Pereira de Lima defendeu o acusado. E, ao defender, ele teve uma tese, a tese da legítima defesa da honra. Passou por 3 júris populares. Nos 3 júris populares, o senhor Sebastião Pedrosa Lô, que era o pai do menino, ele foi absolvido nas 3 ocasiões, nos 3 júris populares. Foi meio que uma festa na cidade na época, porque os populares queriam que o senhor fosse absolvido, e como de fato foi. A população ficou tão contente que o advogado que defendeu o senhor Sebastião Pedrosa Lô o elegeu vereador. Isso, o advogado se candidatou a vereador pelo MDB, Partido Democrático Brasileiro, naquela época. E ao se candidatar por este partido, ele é o vereador mais votado da época. Ele ficou com mais ou menos ali uns 10% do colégio eleitoral da época. Depois ele se reelegeu vereador. E essa é uma das histórias mais tristes, mais fúnebres da cidade de Maringá, que fica aqui no norte do Paraná. Quem quiser saber mais sobre essa terrível história de Maringá, essa triste história de Maringá, eu recomendo o livro do historiador Miguel Fernando. Esse escritor, ele explica com detalhes como foi essa história. É um livro fantástico, belíssimo, com reportagens da época, com documentos históricos, com fotos, inclusive todas as informações que eu falei aqui, eu tirei deste livro. Aqui tem os nomes dos policiais que eu me recuso a dizer, aqui tem informações vastas, precisas, preciosas e a história contada de uma forma profunda. Então, fica aqui a dica para quem quiser se aprofundar nessa terrível história, leiam o livro do escritor Miguel Fernando. Devido à comoção popular, devido à forma como ele foi morto, ele se tornou o que é chamado de santo de cemitério. Ou seja, meu amor vai mostrar aqui, ó, tem várias plaquinhas de pessoas de vários lugares do Brasil que atribuem milagres a ele. Então as pessoas rezam buscando a sua intercessão e, de acordo com essas pessoas, e são muitas plaquinhas, tem plaquinhas aqui atrás do túmulo também, na frente, do lado, que são pessoas que atribuem
milagres que aconteceram na vida delas ao menino Clodimar Pedrosa Lô. Por que santo de cemitério? O que é um santo de cemitério? É assim, a Igreja Católica tem os seus santos oficiais, os santos canonizados. Então, esses são os santos populares, porque as pessoas acreditam nele, e os santos canonizados, porque são os santos oficiais da Igreja. Os santos de cemitério são os santos que a Igreja não canonizou, não reconhece oficialmente como santo, mas a população reconhece. Então, a população tem como santo, a população busca suas graças, ou busca graças por intermédio deles, e os fiéis acreditam que os milagres que aconteceram em suas vidas foi por intermédio deles. Clodimar Pedrosa Lô é considerado um santo de cemitério.